Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não deveis sair e nem os seguir, pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta uma conversa muito interessante entre Jesus e os fariseus. Eles se aproximam com uma pergunta curiosa: quando virá o reino de Deus? Essa pergunta, ela revela o que havia no coração deles. Eles esperavam um reino terreno, político e poderoso. Queriam ver sinais, exércitos, vitória. Pensavam que o reino de Deus seria algo visível, grandioso aos olhos humanos. Mas Jesus, com a sua sabedoria divina, quebra totalmente essa expectativa, que é meramente uma especulação humana. Ele responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Que resposta surpreendente de Jesus! E Jesus está querendo dizer com isso que o reino de Deus não é um espetáculo para ser visto, é uma presença para ser acolhida. Ele não se manifesta em grandes sinais exteriores, mas na transformação interior do coração humano. Então, o reino de Deus está no meio de nós. Ele está presente quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando servimos, quando buscamos viver na verdade. Está em cada gesto de bondade, em cada oração feita com fé e em cada pessoa que deixa Deus reinar dentro de si. Muitos hoje procuram o reino de Deus fora de si, procuram em revelações, em profecias duvidosas, em modismos espirituais. Mas Jesus nos recorda: o reino de Deus não está aqui ou ali. Ele está dentro, no coração de quem vive segundo o Evangelho do Senhor. Depois Jesus se volta para os discípulos e lhe fala de um tempo de saudade que vai acontecer ainda. Um tempo de saudade e um tempo de espera. Ele diz: virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, mas não o vereis. É o tempo da ausência, a ausência aparente de Deus, tempo de provação, de fé sem consolo, mas também é o tempo da fidelidade, quando precisamos permanecer firmes, mesmo sem sentir nada, confiando que Ele continua presente, mesmo estando invisível.
Jesus ainda faz uma outra advertência. Dirão: eis aqui, eis ali, não o sigais, nem corrais atrás. Quantas vezes ao longo da história, muitos anunciaram falsos messias, datas para o fim do mundo, sinais supostos da volta de Cristo. Mas Jesus diz: não corram atrás disso, porque quando ele vier, ninguém precisará avisar. A sua vinda será como o relâmpago que brilha de um lado a outro do céu. Todos verão, todos saberão, e não haverá dúvida para ninguém. Todos saberão que é o Senhor na sua segunda vinda. Por fim, o Senhor conclui com uma frase que parece um pouco triste, mas é cheia de sentido. Ele diz assim: mas primeiro é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Então, antes da glória vem a cruz. Antes do reino definitivo, vem o sofrimento redentor. Jesus nos mostra que o reino de Deus não é construído pelo poder, mas ele é construído pelo amor. O alicerce dele é o amor. Ele não é construído pela força, mas pela entrega. Ele é o rei que reina servindo, que vence morrendo e que triunfa perdoando. E assim também deve ser conosco. Se queremos que o reino de Deus esteja em nós, nós precisamos permitir que ele primeiro reine sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas palavras e nossas atitudes. O reino acontece quando Cristo governa a nossa vida. A cada vez que renunciamos ao pecado, que colhemos o bem, que amamos o próximo, o reino de Deus se torna presente. Então, nesse evangelho, Jesus nos convida a olhar menos para fora e mais para dentro de nós mesmos. Menos para os sinais e mais para a conversão. Menos para o que Deus faz no mundo e mais para o que Ele deseja fazer em nós. O reino de Deus está no meio de nós. Está presente na Eucaristia, no amor vivido em família, está presente no perdão oferecido, na caridade silenciosa. Ele está no coração de quem busca a vontade de Deus acima de tudo. E que hoje nós possamos pedir: Senhor, que o teu reino cresça em mim. Reina na minha mente, nas minhas palavras. Reina, Senhor, nas minhas decisões. Toma o teu lugar em minha vida e faz de mim um sinal do teu amor neste mundo. Porque no final das contas, o verdadeiro cristão, ele não espera um reino distante. Ele já vive enquanto neste mundo, ele já vive quando ele deixa Cristo viver nele. E que assim seja comigo e com você. E o meu desejo é que no dia de hoje, o Senhor o cerque da sua bondade, da sua misericórdia e lhe conceda um dia maravilhoso na sua presença. E não esqueça, o reino de Deus se faz presente já, aqui e agora.